Oi, meus amigos. Bem-vindos a mais um Zaracast, o 8º episódio do Zaracast. Curtam, compartilhem, mandem sugestões. Esse espaço é meu, é seu, é nosso. E hoje, com muita alegria, eu recebo a capitã médica Juliana, ok? Pré-candidata a deputada federal pelo PTB, pessoal. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Alexandre. Eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui para poder debater assuntos importantes, pautas importantes para o nosso Estado, para o nosso país. Seja bem-vindo você, telespectador, nos prestigie, curta, compartilhe, comente. As minhas redes sociais, é só buscar Instagram, TikTok, Face, Capitão Médica Juliana, para dar uma olhada nas pautas que a gente vai começar a defender aí em público. Sigam a capitã médica Juliana. Eu, particularmente, e ouço elogios a respeito da capitã. É forte, é firme nas colocações. Sigam a capitã médica Juliana. Hoje eu quero começar aqui falando da mulher na política. Fala pra gente. O nosso país está um pouquinho atrasado nesse quesito de participação da mulher na política. Nós temos mais ou menos 12% de mulheres nos cargos eletivos. Em comparação com a América Latina possui 31% de mulheres na política, é a média geral da América Latina. Então, nós estamos um pouco atrasados nisso. A mulher, ela não pode ser rabo, ela tem que ser cabeça. Nós tivemos já uma presidente mulher, mas nós sabemos que era como se fosse um bonequinho de manipulação. A mulher tem que ter um papel bem mais forte do que apenas ser uma marionete. A mulher tem que ter o seu protagonismo mesmo. Excelente. Existe hoje, eu concordo com você, existem poucas mulheres na política. Você acha que as mulheres, elas não querem entrar na política, elas já sentem um certo menosprezo ou elas sentem uma desigualdade em relação aos homens nas eleições? Nós temos que lutar contra um preconceito da própria mulher. Porque nós somos 53% do eleitorado, mas nós só temos 12% de representantes, ou seja, a própria mulher não vota em mulher. E por que ela não vota na mulher? Tem alguns fatores sociais. Dizem que é competição. Não, não é nada disso. Falta a mulher se enxergar numa situação de poder. Se sentir segura com uma mulher num cargo eletivo que possa representá-la. E o pior é que tem pautas que só uma mulher consegue sentir na pele. Por exemplo, uma coisa bem tranquila, a creche. A maior parte das creches oferecem 5 horas para uma mulher. Só que, peraí, se a gente começar a pensar, nenhuma vaga de trabalho é menos do que 8 horas, pelo menos por dia. Então, do que vai adiantar uma vaga de creche por uma mãe que trabalha 8 horas por dia, se a creche só são 5 horas? Então, a mulher teria que pagar alguém para cuidar da criança, para poder ir trabalhar. E nós temos muitas mães divorciadas, solteiras, que estão criando seus filhos. Então, desde a creche, existem dificuldades para uma mulher poder se desenvolver socialmente e economicamente no nosso país. A questão de oportunidade não é só isso. Primeira coisa, nós temos que organizar a vida desta mulher desde a infância, adolescente, para que ela possa ter condições na vida adulta de terminar seus estudos e conseguir uma boa vaga de trabalho. E isso vai ser reflexo na política. Cada vez mais nós teremos mulheres preparadas para poder disputar o pleito eleitoral no nosso país. Excelente, excelente. Capitã Juliana, sobre o sistema público de saúde, eu gostaria que você conversasse um pouco com os nossos ouvintes, falasse um pouco sobre isso. O nosso Sistema Único de Saúde, ele abrange desde da saúde primária, secundária e terciária. Mas, além disso, nós temos outros serviços de saúde que estão incluídos no SUS. Porque muita gente fala, eu tenho um plano de saúde, isso não me interessa. Não é bem assim. Não é bem assim, já está mudando. Muitas pessoas que têm plano de saúde estão perdendo seus planos por desemprego ou então pelo alto preço
e vão acabar sendo usuários do Sistema Único de Saúde. Então, não adianta só uma gama de usuários, que chega em torno de 25 milhões de pessoas aqui no nosso estado, lutarem pela defesa desse sistema, pela combate à corrupção nesse sistema. Outras pessoas também utilizam o SUS. Quem toma vacina desde que nasce é pelo Sistema Único de Saúde. Quem chama o SAMU para um socorro é pelo Sistema Único de Saúde. No nosso estado, as prefeituras elas são responsáveis principalmente pela saúde básica. Mas algumas prefeituras querem fazer hospitais municipais, que passam um pouco da sua gama de responsabilidade. E muitas vezes é de forma eleitoreira. Eu vou fazer um hospital na cidade para tentar uma reeleição. O problema é que a prefeitura não tem pernas para poder manter um hospital secundário. Então, fica aquele hospital que falta tudo, falta leito, falta vaga, falta profissional, falta equipamento. Então, o Sistema Único de Saúde tem que ser muito bem planejado e organizado. Se as prefeituras fizessem o seu beabá de atender bem no posto de saúde, uma pessoa, quando precisa de uma consulta num posto de saúde, espera de 3 a 6 meses. Se você é um paciente que tem diabetes, que tem pressão alta, você esperar tudo isso, você tem várias complicações. E isso dá um reflexo lá no pronto-socorro e nas unidades de pronto atendimento. Esses pacientes que não conseguem acompanhamento acabam tendo crises de pressão alta, o diabetes descompensa e a pessoa vai parar no pronto-socorro por estar com a sua doença não tratada adequadamente. Então, a organização do SUS é primordial. Nós temos agora a telemedicina, que vai ajudar, facilitar o usuário do sistema para que tenha sua consulta. Por exemplo, hoje em dia, se você precisa consulta com um especialista, você espera de 6 meses a 1 ano. Até o médico do SUS, do postinho de saúde, pedir os exames, encaminhar você para um cardiologista. Isso vai levar 1 ano. E para quem tem doença cardíaca, 1 ano é muito tempo. A telemedicina, igual o ministro Tarcísio sempre fala sobre a telemedicina, eu sou a favor da telemedicina porque ela encurta esse período de espera na consulta do especialista e, além disso, você tem uma rápida atuação do médico para o paciente. Então, por exemplo, você vem aqui no postinho de saúde, senta comigo, eu estou atendendo você, aí eu verifico que você tem alguma alteração no seu exame de teste ergométrico, e falo, nossa, você precisa de uma consulta com um cardiologista. A telemedicina é assim, eu ligo a tela do computador, chamo o cardiologista que está online e faço uma consulta, eu médica, junto do cardiologista e o paciente à minha frente. Então, eu passo o caso para o cardiologista, falo as medicações que o paciente está em uso e o cardiologista me responde, olha, Juliana, ele tem algum sopro cardíaco, esse paciente tem inchaço nas pernas, sente falta de ar. E, a partir daí, ele consegue elaborar, junto com o médico do posto de saúde, um diagnóstico completo e a conduta a ser tomada. Então, veja só a economia que existe para o Sistema Único de Saúde. Você não tem que bancar um imóvel, a luz, a água, a limpeza. Tudo isso se encurta. Então, esse dinheiro que consegue ser resguardado pode ser investido na aquisição de mais especialistas. Então, a telemedicina ela tem que ser amplamente usada no nosso estado. O presidente Bolsonaro estava pagando 56 milhões de reais para as prefeituras que colocassem o prontuário único do SUS, o prontuário eletrônico. Por que que o governo federal tem tanto interesse no prontuário eletrônico? Primeiro, para o paciente é excelente. Imagina qualquer hospital do país, hospital público ou privado, você chega, o seu prontuário online pode ser acessado pelos médicos. Nenhuma informação médica sua vai ser perdida, aquela história de perder prontuário. Muitos pacientes falam, meu prontuário desapareceu e fica por isso mesmo. Então, o prontuário eletrônico teria esse benefício para o paciente. Diminuiriam diretamente os erros médicos, porque qualquer alergia a medicamento que você tivesse estaria lá no seu prontuário único, acessível a qualquer instituição médica do nosso país. Mas por que existe tanta barreira para a aquisição do prontuário eletrônico do governo federal? Por quê? Por causa da corrupção. A gente tem OSs e institutos, seja lá empresas, que acabam subornando o próprio sistema, fazendo exames, faturando pacientes fantasmas.
E como que a gente consegue comprovar isso? Quando você tem um prontuário eletrônico, o governo federal consegue verificar o horário do médico, se aquele médico está em 2 lugares ao mesmo tempo ou não. Por que que o médico indicou aquele exame? Se aquele exame foi realmente feito, se o laudo não é um laudo fantasma. Nós temos tantas coisas que podem melhorar, diminuir o escoamento do dinheiro da corrupção e investir no próprio sistema, que precisa realmente ser feito algo aí nos próximos meses para a gente poder mudar o que está acontecendo. Que depoimento, hein, meus amigos? Capitã Juliana aqui comigo, um prazer estar recebendo a Capitã Juliana. Que depoimento, hein? Qual o interesse de certas autoridades de manter o atraso no Brasil? A capitã identificou muito bem aqui a corrupção, né? Esse câncer do Brasil. Por que certas autoridades teimam em atrasar o país? Por causa da corrupção. Por exemplo, preços de contratos. Então, eu fui verificar numa prefeitura o preço de prestação de serviço de 1 ano de ortopedistas. E o que valia esse trabalho? Eles faziam ambulatório, só atendiam. Então, o ortopedista, ele opera, certo? Opera a fratura, faz as próteses. Então, esses ortopedistas só atendiam ambulatório e atendiam pronto-socorro. Não operavam nada, nada. O contrato desses ortopedistas era de R$3.500.000 por ano. Aí eu fui comparar com outro contrato de um hospital regional, que é uma cidade a menos de 25 quilômetros da outra, ou seja, uma região, a mesma região. No hospital regional, o contrato é de R$3 milhões, ou seja, R$500.000 mais barato. E o que os ortopedistas fazem lá? Eles fazem ambulatório de especialidades, pronto-socorro, operam cirurgias de trauma de toda a região e fazem cirurgias eletivas com índices a bater de prótese de fêmur, prótese de joelho, ligamento de joelho. Eles têm todas essas cirurgias por R$500.000 mais barato. Eles fazem todas essas cirurgias, dão todas essas coberturas. Uma cidade distante desse hospital, menos de 25 quilômetros, cobra muito mais no seu contrato. Então, essas disparidades de preços de contratos de prestação de serviço, que vereadores deveriam estar fiscalizando junto com os conselhos municipais de saúde, ficam cegos. Parece que todo mundo é cego, pô. Ninguém consegue enxergar para vocês, o absurdo. Vereadores. É para vocês, vereadores, isso. Né? Nós acompanhamos a Câmara dos Vereadores, né? Bom. Você precisa fazer essa comparação, levanta o preço da prestação de serviço de uma cidade, veja a outra, veja os itens do contrato, veja o abuso do preço. Pô, hoje em dia, para uma licitação, você apresenta lá 3 empresas para disputar. Só que essas empresas têm CNPJs diferentes, só que o CPF pode ser o mesmo nas 3. Que competição que existe aí? Tá tudo acertado. Vai ver que não existe outra empresa de ortopedia no país para disputar um processo licitatório. Meu Deus. Claro que existe. E o prefeito dessa cidade aditou, olha lá, o contrato era R$3.500.000. Só que pela lei da licitação você pode aditar mais 20% do valor do contrato sem dar nenhuma explicação. Virou o contrato de R$4.100.000. R$1.100.000 para não operar ninguém. Você entende? Por exemplo, eu sou uma médica que dou plantão em pronto-socorro, em unidade de pronto atendimento. Como é que está o nível no nosso estado? O médico não tem mais concurso público, nenhum prefeito abre mais concurso público para médico, porque a folha de salário do médico é a mais pesada do município. Então, os caras não querem abrir concurso mesmo. Terceirizam tudo. O problema da terceirização é que a empresa também não contrata o médico. Ela obriga você a ser um outro CNPJ. Então, a gente tem no nosso estado o que a gente chama de quarteirização da saúde. Já teve uma CPI das OS na Alesp que não deu em nada. Nada. Mas a quarteirização está aí. O que é isso? É o prefeito ou o governo do estado faz um processo licitatório para uma OS, essa OS contrata uma empresa médica e essa empresa médica obriga o médico a ser CNPJ. Por que eu tenho que ter um caminho tão longo
Se é para tudo é CNPJ no final? Para que eu tenho que ter 3, 4 intermediadores? Se o salário saísse direto do governo, direto para o CNPJ do médico prestador de serviço, ele ganharia 2,5 vezes a mais. O governo poderia selecionar melhor seus médicos. Hoje em dia, tem milhares de grupinhos de WhatsApp, né? Aí você participa lá, aí vem lá. Plantão na UBS não sei aonde, ou então na UPA daqui da Zona Sul. Plantão para hoje à noite. Dá tempo da pessoa conferir os seus documentos? Para ver se tu é médico? Então, veja o que pode estar acontecendo no nosso estado. Entende? Grave, é grave. Eu não posso deixar de falar aqui, ouvindo a capitã Juliana, quando fala de Alesp. 94 deputados, né? Esses últimos anos aí, com o Cauê Macris, depois foi substituído pelo Carlão Pignatari, toda essa turma na mão do Agripino, né? Do Agripino Dória, o pior governador do estado de São Paulo, pior, Agripino Dória, vou repetir, o pior governador do estado de São Paulo. Então, essa turma de deputados da Alesp na mão do Dória, só uma minoria para lutar por nós, por nossas pautas. É terrível o que aconteceu nos últimos anos na Alesp. Uma minoria para lutar por nós. Então, Cauê Macris, na mão do Dória. Carlão Pignatari, na mão do Dória. Agora o Rodrigo Garcia. Nós precisamos mudar isso urgentemente na Alesp. Quantos anos essa oligarquia já está no poder do nosso estado? Passando de um para o outro. E você vê que eles não têm nenhum tipo de compromisso político, porque eles saem de um lado, uma pessoa sai de um lado, fala mal de uma pessoa e agora simplesmente é o vice. Entende? Não existe compromisso político, um comprometimento com as suas pautas, com aquilo que tu defende. Teu discurso muda a cada semana, cada semana. Não estão nem aí com isso. O nosso país está enfrentando uma das piores crises políticas que já existiu. Nós temos uma grande mídia que ataca diariamente um presidente da República e acusa-o de atacar. Mas se você coloca no Google, veja bem, tente lá colocar presidente Bolsonaro, você não consegue uma notícia sobre outro ponto de vista, porque eles compram espaço no Google. Então, se você digita lá presidente Bolsonaro, sobe lá, El País, toda essa mídia, Folha, Estadão, e você não consegue notícias que veiculem a veracidade, fatos que não estejam distorcidos. Nem isso você consegue. Eu estava tendo dificuldade de poder encontrar até as notícias da Jovem Pan, porque os caras pagam para meter lá na frente no Google os links e você vai lá só na página 10.000 que você encontra uma notícia. Então, a manipulação da mídia, não da mídia, a gente não pode generalizar. Nós temos jornais sérios que veiculam notícias verídicas, Sim. Mas nós temos outros que deturpam. Sim, e a coisa está feia com relação à imprensa, né, capitã? A grande mídia fazendo um péssimo trabalho, atacando o presidente desde o início desse mandato. Sobrou um pequeno grupo de jornalistas sérios no Brasil. Pequeno grupo. Aliás, parece que isso é um problema mundial, né? Quando a gente fala de mídia. Eu quero aproveitar aqui um gancho, eu não posso deixar de falar, quando a gente fala de saúde e de segurança, que são temas que você domina, né, tão bem. Cracolândia. Nós precisamos falar desse tema tão importante. Nós não vemos melhora, pelo contrário, piora há décadas. Fala um pouco para nós sobre Cracolândia. Bom, a Cracolândia se tornou um problema de saúde pública na cidade de São Paulo. É claro que outras cidades também carregam suas Cracolândias, mas aqui se tornou um problema de saúde pública e de segurança pública, porque houve uma tomada do centro de São Paulo. E o pior é que
nisso também está envolvido a especulação imobiliária, porque a depreciação que ocorre nos imóveis acaba gerando consequências benéficas para alguns. A Cracolândia, como a gente fala, é um grupo de pessoas que começam a se agrupar, a se aglomerar, e que perderam seu conteúdo de civilização e sociedade. São pessoas em processo, a gente chama de mendicalização, que param de se importar com a própria vida, inclusive não trabalham, não conseguem mais trabalhar, não têm mais família, não têm mais amigos e, principalmente, não têm autocuidado. Então, essas pessoas que sofrem pelo... O crack é uma droga que vicia muito rápido. Eu dei aula de toxicologia na Polícia Militar, de criminologia, de medicina legal. O crack, ele vicia nos primeiros dias de uso. Nas primeiras pipadas que o indivíduo faz, ele já vicia. E o vício é psicológico e vício físico. O indivíduo fica atrás da droga. Ele só pensa... Imagina só, tua mente, ela divide durante o dia vários tipos de pensamento e de preocupações com a tua casa, com o teu carro, com o teu trabalho, com um amigo, com algum fato. A mente da pessoa viciada em crack pensa no crack 24 horas do dia. Então, pensa em limpar o cachimbo, pensa em buscar uma nova pedra, pensa em qualquer coisa que possa ser feito para conseguir uma nova pedra e fica 24 horas do dia. A pessoa para, inclusive, de ter asseio pessoal, para de tomar banho, para de se alimentar, para de se cuidar. O problema é que, lá na Cracolândia, a abordagem teria que ser multidisciplinar. Você teria que utilizar o Sistema Único de Saúde para dar abertura para essas pessoas poderem se tratar. E nem sempre por causa do vício aquela pessoa vai ter vontade de fazer isso. Mas falam, mas é liberdade. Não. Peraí, não é liberdade. A pessoa ela não tem mais liberdade alguma. O crack a aprisionou completamente. Então não existe essa de liberdade. A pessoa para de ter o discernimento de decidir por si própria. E dentro da Cracolândia, nós temos diversos tipos de indivíduos. Nós temos os indivíduos com doenças mentais graves, esquizofrênicos, pessoas que têm transtorno de personalidade e que acabam indo para as drogas por marginalização. Nós temos viciados em álcool, os alcoólatras, o álcool é uma droga psicotrópica, e de cada 10 alcoólatras que tentarem parar de beber, 8 não vão conseguir. Então, nós temos alcoólatras também, além dos simples usuários de drogas. Nós temos os traficantes, usuários, nós temos diversos personagens nessa cidade que se instalou dentro de outra cidade. É uma cidade do caos, onde as mulheres ficam grávidas e ainda assim permanecem usuárias de crack. Para você resolver este problema, se tem países no mundo que conseguiram resolver esse problema, por que o nosso país não conseguiria? Falta vontade política. Concordo plenamente. Falta vontade política. Nós temos aí o Instituto Médicos de Rua, que eles são especialistas, tem mais de 20 mil voluntários, eles são especialistas em atendimento de pessoas de rua. Então, nós temos até já pessoas que estão especializadas nessa abordagem. O problema é que a gente esbarra na parte de coordenação de doenças mentais do Estado. Nós não temos psiquiatras, psicólogos e instituições para internações suficientes no Estado para poder tratá-los. Então, você teria que ampliar a rede de atendimento, porque não são só eles que seriam tratados. Entram eles, os familiares, entram outras pessoas juntos que precisam de cuidados, assim como a gente estava conversando sobre os moradores da região do centro. Imagina só, outro dia fui no Tribunal de Justiça Militar e tive que pegar lá no meio da Cracolândia, paramos a viatura, a gente foi atacado. Eles, sai daqui, começaram a gritar, eu falei, nossa, vamos sair daqui, vamos tomar pedrada. Nós vamos tomar pedrada. Então, imagina para quem é morador, para quem precisa morar no centro, que não tem onde morar. Exatamente. E tem que passar por isso. A pessoa perde a qualidade de vida. Como que a pessoa vai viver? Você desce lá na sua rua, tem 4, 5, 10, 15 pessoas lá usuárias, né, que vão te abordar, que vão te pedir, que vão querer te oprimir para retirar o que você tem, para
comprar a próxima pedra. É uma situação Caótica. caótica. O sujeito paga os impostos. É exatamente isso que você disse agora. O sujeito sai na porta da casa dele e se depara com isso. Parece um filme de terror. Faz algumas semanas, eu passei por ali de noite. Eu fui num evento no Largo do Arouche e estava voltando, passei por uma esquina. Eu não saberia dizer quantas pessoas estavam reunidas naquela esquina, mas parecia uma centena. Olha, parecia um filme de terror. Eu fico pensando, imaginando as pessoas ali, os trabalhadores, os moradores no dia a dia, porque as autoridades, há décadas, não tomam atitude, deixaram isso crescer. Exatamente, porque o problema gera necessidade de soluções, e as soluções aparecem no ano eleitoral. Né? Teve gente que foi filmar na Cracolândia, não é, gente? Vocês não viram? Políticos foram filmar lá, passear na Cracolândia, mostrar, olha, o problema está aí, tá? O problema continua aí, o seu mandato passou, e o que tu fez? Nada. Só piorou. É isso mesmo. Então, que nem o ministro Tarcísio fala, uma das soluções dele é sobre habitar novamente o centro de São Paulo, levar o centro administrativo do governo do estado lá para a Praça Miller, para que possa novamente ser habitado o centro de São Paulo. E, aos poucos, a região acaba se adaptando e você tem que abrir espaço para fazer o acolhimento através da área da saúde. Não adianta, vamos à polícia. Não é a polícia que vai resolver esse problema, gente. Infelizmente, não é a polícia. Você precisa de uma abordagem multidisciplinar. Você precisa da assistência social, você precisa de assistência jurídica, você precisa de planejamento habitacional e você precisa do Sistema Único de Saúde, para que eles possam ser realmente tratados e se libertem do vício. Não venha com aquele papo de direitos humanos, que eles têm liberdade de escolher a vida que quem está sob efeito de crack, sob vício do crack, perdeu completamente a liberdade, inclusive a liberdade do próprio pensamento, que é invadido a cada segundo pelo pensamento do crack, pelo uso do crack. Então, não me venha com essa ladainha de liberdade, porque a pessoa que é incapaz de pensar, de ter o próprio eixo do seu pensamento, já perdeu toda a liberdade de viver. Um depoimento aqui de quem conhece do assunto. E como bem disse a capitã, na véspera de eleição, aparece um monte de mágico prometendo um monte de coisas, como todo ano de eleição. Aí, passada a eleição, a vida de quem tem o problema continua um inferno. Né? O povo está mais acordado para isso daí. O povo está mais acordado. E esse meu recado é justamente para essa gestão do PSDB, que está há décadas em São Paulo e permitiu que esse inferno acontecesse em São Paulo. Seja com Cracolândia, seja com obras paradas, péssima gestão do PSDB, que enganou o povo de São Paulo dizendo que era oposição ao PT. Oposição coisa nenhuma. Nunca foram oposição à esquerda. Tudo farinha do mesmo saco. Eu, quando falo de PSDB e de gestão de São Paulo, Lá em Peruíbe tem uma obra de hospital lá abandonada há vários anos, um hospital municipal, e agora alguém foi lá e falou, nós vamos enviar dinheiro. Ok, muito obrigado. São 8 anos aí que o hospital está parado, está uma carcaça, a população sem atendimento médico, e agora é sempre no último ano, eu acho incrível. Tem gente que deixa, olha só, é nojento isso, tem gente que deixa para inaugurar 90% das obras do seu mandato, 3 meses antes da eleição. Então, a população brasileira, antigamente, ela era muito influenciada pela televisão. Hoje em dia, as redes sociais tiraram o poder da televisão. Hoje em dia, os canais fechados, como Netflix, Prime TV, entre outros, roubaram o espectador da manipulação da mídia, principalmente daquela rede de televisão. Uhum. Mas, e a pessoa que mora na comunidade começou a enxergar
que tipo de vida que tem político, que tipo de vida que tem outras pessoas. Porque antigamente a pessoa que morava na comunidade só tinha aquilo para ver. Agora não. Então a pessoa, por mais que a educação, eles não investem em educação. Isso é uma coisa básica no nosso país. A educação fica sempre por último, porque quanto menos a população pensar, mais facilmente a manipulam. Só que a rede social traz conhecimento para a pessoa. Então, se tornou um perigo. Então, agora, nós vamos censurar. Por isso que nós temos agora vários extremos de poderes, né, supremos poderes, querendo censurar a todo momento a voz das pessoas. Porque antigamente eles tinham poder total sobre as emissoras abertas de TV. Agora, emissoras fechadas e rede social é muito difícil controlar. Você pode até tentar, bebê. Não vai conseguir. As redes sociais atrapalhando a vida dessa turma aí. É por isso que eles querem, como bem acabou de dizer a capitã Juliana, nos censurar. Mas não vão nos calar. Não irão nos calar. Vamos entrar num outro assunto. Vamos falar de ideologia de gênero. Fala para nós sobre esse assunto. A ideologia de gênero é um pouco complexa. Por quê? Eu não temo sobre o assunto dentro da escola, mas existe a idade adequada de você abordar isso. Por quê? A criança, ela não tem a mente sofisticada ainda para você abordar a sexualidade. A ideologia de gênero, ela vem juntamente com a sexualidade. Ela vem junto. E a criança ainda está passando pela fase do Édipo, né? O complexo de Electra, onde ela tem o primeiro amor no sexo oposto do pai ou da mãe ou do cuidador, seja lá quem for. As crianças não estão prontas para debater sobre isso. Ela não tem uma mente formada. Por exemplo, a minha filha, 9 anos, ela chegou em casa, mamãe, por que a mãe da minha amiga não aceita ela LGBTQ? Eu falei, como? Ah, é? Eu falei, mas espera aí, como que a sua amiga sabe que ela é LGBTQ? Ah, porque ela está namorando uma menina. Eu falei, como assim? Quantos anos ela tem? 9. Eu falei, 9 anos? E ela já sabe quem que ela quer namorar? Mas, e como que a mãe dela soube disso? Não, ela estava beijando a boca de uma menina. Aí a mãe dela falou, não pode. Então, veja, estão introduzindo a sexualidade em crianças, estimulando algo que é uma construção. A sexualidade é uma construção no indivíduo. E mesmo assim, nós temos indivíduos que modificam a sua sexualidade. Então, por exemplo, do homossexualismo ao heterossexualismo, existe uma régua flutuante, onde o indivíduo ele pode migrar da esfera de 100% homo, de 100% hétero durante sua vida. E tem gente que aos 60 anos se torna homossexual. Então, a sexualidade é uma construção. O que a gente tem que ensinar na escola, desde cedo, é sobre relacionamento abusivo. O que não aceitar. Por que nós temos que abordar isso? Por aquele efeito borboleta, que o bater de asas de uma borboleta gera uma tempestade do outro lado do oceano. Por que eu preciso abordar isso? Porque isso é problema de segurança pública. O maior número de chamados 190 é o Charlie 04, que é a desinteligência entre marido e mulher. Ou seja, o maior número de chamados é a violência doméstica. Então, peraí, eu estou desviando viaturas de fazer patrulhamento ostensivo para ficar o dia inteiro em cima de uma ocorrência de briga de marido e mulher. Então, como que a gente resolve o problema? Vamos ensinar as crianças o que é relacionamento abusivo, o que é violência doméstica. Não importa se aquela criança vai ser homo ou heterossexual na sua adolescência, na fase da vida adulta, não importa isso. O que importa é não aceite relacionamento abusivo, não aceite que gritem, que ofendam, não aceite que façam violência emocional, violência digital que hoje em dia tem, a pessoa ameaça
começa a jogar fotos íntimas da pessoa na internet. Então, esses tipos de condutas criminosas deveriam ser já alertadas para essas crianças dentro da escola, com o objetivo de diminuir o índice de violência doméstica. Porque quando a mulher entra no ciclo de violência doméstica, que ela está naquele relacionamento abusivo, é muito difícil dela sair daquilo. Fica uma dependência emocional de um ciclo. Então, tem o namoro, a paixão, aí começa a parte de tensão, que o cara começa a agredir, começa a fiscalizar demais, começa a cercear a liberdade da mulher, culmina com ato de violência, com tapa, com pancadaria, muitas vezes tem álcool e drogas envolvido, gera pancadaria com aquela mulher, e aquela mulher com subemprego, tendo filhos para criar, dependendo de um parceiro, para onde ela vai? Vai para lugar nenhum. Continua lá. Então, tem policial que fica, poxa, mas eu já vim aqui semana passada, mês passado, 2 meses atrás, e se repete, porque é muito difícil da mulher sair. O governo federal está estimulando a abertura da Casa da Mulher Brasileira para que as mulheres tenham um local para se refugiar quando o lar que estão tendo que viver já não é mais adequado. Então, para você ver, ao invés de se discutir ideologia de gênero na escola, deveria estar saneando um problema de segurança pública lá na frente. Porque essas viaturas que deixam de patrulhar de forma ostensiva para ficar lá na ocorrência de briga marido e mulher, acaba dando chance para o ladrão atuar. Quando, por exemplo, a gente estava falando sobre a cidade de Itanhaém. A cidade de Itanhaém, às vezes, tem 2 viaturas. Aí uma fica lá na UPA resolvendo os problemas de atropelamento, agressão, acidente, e a outra fica na briga do marido e mulher. Quem que patrulha a cidade? Que absurdo. Que absurdo. Não Você tem entendeu? viatura para... Você entendeu o problema de segurança pública que a violência doméstica causa? Por isso que hoje em dia está se falando muito sobre a Patrulha Maria da Penha, que é a patrulha onde fica um policial homem, uma policial feminina, que vai visitar a casa daquela mulher que está quando elas entram na justiça com pedido de proteção, né, com uma medida protetiva judicial, que ela não precisa de boletim de ocorrência, gente, aprendam, medida protetiva não precisa de boletim de ocorrência. Você consegue isso sem ter que passar pela delegacia da mulher, tá? Então, o policial visita a casa dessa mulher, que já está com medida protetiva, verifica se as crianças estão frequentando a escola, se alguém está rondando a casa delas, fala com os vizinhos, olha, se o fulano chegar perto, pode ligar direto aqui, ó, para a nossa patrulha que nós vamos atuar. E eles também vão lá na casa do agressor e falam assim, escuta só, se você chegar perto dessa mulher, tu vai ser preso? Então, na cidade de Registro, lá no Litoral Paulista, Coronel Vitória, na época, junto com o capitão da Polícia Militar, que brilhantemente criou a Patrulha Maria da Penha no nosso estado, eles zeraram as ocorrências de violência doméstica na cidade. Então, é uma coisa bonita de se fazer. Maravilha, né? Maravilha, ótimo exemplo. Mudando um pouco de assunto, falando aqui do estado de São Paulo, teve um governador, né, PSDB, chamado Agripino, né, prometeu um monte de coisa para os policiais, não cumpriu. Assim como não cumpriu outras coisas também. Mas entrando nesse assunto da polícia, eu gostaria de ouvir de você sobre a qualidade de vida da Polícia Militar. Fala para nós um pouco sobre isso daí. É um assunto muito duro, porque nós estamos enfrentando uma grande crise dentro da corporação. Primeiro, os baixos salários. Houve uma promessa de termos os melhores salários do país. Deveria a gente poder processar essas pessoas que falam isso, né? Com certeza. Porque enganou a todos. Com certeza. Não é verdade? Deveriam ser processados. Mas no nosso país, quem tem, pode tudo, né? O policial do estado de São Paulo tem um dos piores salários do país. E eu acho tão incrível porque bradam que é a maior arrecadação do país, né? 40% do produto interno bruto do país. Então, como o governo mais rico do nosso país paga os piores salários para os seus servidores públicos? O que isso dá de consequência? Vamos lá. Primeiro,
O policial militar está morando, muitos deles, dentro de comunidades do lado de biqueiras de tráfico. Pessoas que precisam esconder suas fardas, que não podem sair, tem que olhar 10 vezes antes de sair de casa e 20 vezes quando volta, dar voltinha no quarteirão, ver se está chegando alguém. Eles têm que usar a moto, porque muitas vezes um policial militar que acaba comprando sua casinha na Zona Leste é transferido para o batalhão da Zona Sul. Como que ele vai atravessar todo dia a cidade de São Paulo? Ele tem que pegar a motoca, pega a moto, vai até o seu trabalho e volta de moto. A moto gera muitos acidentes itinerários, que acaba tirando o policial militar da idade mais produtiva, da idade mais ativa para o Estado, ficando meses afastado e com perigo de nunca mais conseguir voltar para as ruas, porque fratura de tornozelo, fratura de cotovelo, fratura de ombro, muitas vezes dá problema na articulação, a pessoa nunca mais consegue movimentar aquela articulação. Então, imagina só, você tem que sair, andar 20 km com a sua moto para chegar lá no serviço, se fardar, colocar uma farda que, poxa, nós temos muita evolução já nos equipamentos individuais, nós temos coletes que fazem distribuição de peso, nós temos cinturões, a polícia de Chicago tem um cinturão que distribui o peso da lombar para o porta-espadas, por dentro da farda, nós temos tantas coisas boas. Nós temos tecidos que são elásticos e não são incineráveis. Nós temos diversas formas de melhorar o equipamento que o policial militar utiliza. Até o coturno. Se você não tem um coturno bom, o policial militar torce o pé, saindo da viatura, correndo atrás dos bandidos. Então, o equipamento que ele utiliza precisa ser bom. Não adianta só você ir lá e instalar câmera, se a bota do policial é horrível, causa dor no pé do policial. A lombar, ele tem que suportar, às vezes, 9 quilos em cima da lombar por causa do cinturão. São 3 carregadores, mais pistola, rádio, gás-pimenta, algema. Então, a condição dos equipamentos poderia estar bem melhor. Além disso, o policial militar, o salário está tão baixo que ele é obrigado a fazer a operação delegada, a DGEM, que são horas extras pagas pelo município, em convênio com o Estado. E quando você tem um aparelho que utiliza pilha, se você liga ele mais horas, ele vai acabar logo a pilha. Então, é um exemplo esdrúxulo, mas é isso. O policial militar que tem as horas extras trabalhadas diariamente vai perder tempo de vida por causa do desgaste físico. E isso não é calculado na aposentadoria dele. Agora, houve as mudanças na Previdência que prejudicaram mais ainda o policial. Criaram algumas aberrações jurídicas também. Por exemplo, o policial militar que tem mais de 5 anos fora averbado, ele não pode incorporar para aposentar. Então, veja bem, nós, oficiais médicos, estou dando um exemplo para ti. Eu fiz 6 anos de medicina, mais 2 anos de cirurgia. E, às vezes, o edital da Polícia Militar quer oficial médico, cirurgião vascular. Então, ele tem que fazer esses 8 anos e mais 3 de cirurgia vascular. Nossa, 10, 11 anos. Mas você só pode incorporar 5 para aposentar. Pô, e os 6 anos que eu trabalhei, paguei INSS, fiz tudo. Para você poder me aceitar no edital, não vale mais nada. Então, nós temos... todas essas alterações vão levando a um pedido enorme de baixas na Polícia Militar. Na parte de quadro de oficiais de saúde, que nós temos o Hospital Militar, o Centro de Reabilitação, nós temos as unidades integradas de saúde que cuidam da saúde do policial militar, nosso quadro de médicos tem mais de 70 baixas. 25% dos médicos pediram para sair da Polícia Militar. Sabe o que isso dá de reflexo? A gente não está conseguindo cuidar da saúde deles. Nós ficamos aí 2 anos sem fazer a inspeção anual de saúde por causa da pandemia. Nós fazemos, anualmente, a gente pega o policial, pede uma gama de exames, avalia para ver se ele está com a saúde ok. 2 anos sem fazer a inspeção anual de saúde, a saúde deles declinou isso aqui. Então, nós não temos mais condição de fazer as cirurgias necessárias, o policial militar está tendo que ser jogado no SUS para conseguir fazer isso. Porque a gente está sem perna. E os oficiais médicos que estão lá, que estão aguentando ainda, tem gente que tem 15 anos de casa. Eu tenho 15 anos de casa.
Você que está lá tentando suportar, você fica sobrecarregado. E você não tem por onde fugir. E está lá um monte de oficial médico pedindo baixa. Isso piora mais ainda a qualidade de vida dessas pessoas. Então, veja, eu te dei alguns exemplos de como está a vida deste policial militar. E ele não pode atirar, porque se ele atira, ele tem que ir para o programa psicológico, fica 3 meses sem ir na rua, aí ele não pode fazer mais a operação delegada nem a DGEM, ele está endividado. Grande parte dos policiais militares estão endividados. E a educação financeira do policial militar é tão deficitária que ele não tem noção que muitas vezes o aluguel ou a parcela de financiamento vai afetar diretamente no seu ganho, que ele não poderia estar adquirindo esse endividamento. Então, tem muitas coisas que a gente tem que pensar neste formato. Assim como os policiais militares viciados em drogas, em álcool, eles não têm saída. Ou eles vão para o presídio militar, ou eles são expulsos. Mas, de nenhuma forma, eles conseguem ser tratados. Eles são internados, às vezes, em clínicas de reabilitação aí, por todo o estado aí. Mas são clínicas que têm vários bandidos lá dentro. Ele não pode ficar falando, oi, tudo bem, gente? Eu sou policial militar aqui, estou aqui para me... Não pode falar isso. Ele tem que ficar quieto. Não tem onde tratar ele. Aí falam, o número de suicídios de policiais militares está 55% acima. É claro que vai estar. Imagina a vida que tu leva. Tu tem um baixo salário, você tem que trabalhar muito mais horas do que um cidadão comum para conseguir ter um recurso para manter sua família. Fica endividado. E se você fica muito tempo fora de casa, que tempo que você tem para hobby, para falar com o teu filho, para conviver com a sua família? Nenhum. Então, é muito triste a situação. E ainda a gente tem aquela mídia que ofende o policial militar, que generaliza atitudes ruins. Não são todos os militares são ruins, não. Aliás, a polícia militar segura o estado de São Paulo aqui nas unhas, para não ter caos. Porque a polícia faz muitos outros trabalhos. O grupamento aéreo faz transporte de órgãos. É função da polícia fazer isso? Nós temos a polícia ambiental, que faz a segurança de todas as reservas municipais, estaduais, federais aqui do nosso estado, que coíbe a prática de captura de animais silvestres, que faz um monte de coisa. Nós temos o GBMAR, que salva pessoas em afogamento em mares, piscinas e praias, represas. Nós temos diversas outras atividades da polícia que saem fora do policiamento ostensivo. Nós temos a Patrulha Maria da Penha, nós temos a Ronda Escolar. Então, veja quantas coisas a Polícia Militar presta em serviço ao cidadão paulista e veja como o governo está tratando esses policiais militares. Excelente, excelente. Uma riqueza de informações de quem conhece, de quem vive o ambiente. Então, passado pela capitã Juliana em detalhes, o que a imprensa faz é criminoso, a classe da Polícia Militar merece respeito. É uma classe honrosa. Meus amigos, eu gostaria de ficar conversando com a capitã Juliana por horas aqui, porque estou muito feliz com esse 8º episódio do Zaracast. Eu vou pedir aqui para ela agora que ela volte para gravar. Claro. Vai ser um prazer te receber. Sempre estou aqui para servir a população. Passa uma mensagem final para os nossos ouvintes, por favor. Nós, policiais militares, nós viemos da sociedade. E muitos deles, eu sou oficial médica, mas muitos deles, eles doam a própria vida para poder salvar alguém da tua família. Então, o que eu peço, que você também faça o seu papel, prestigie os policiais, respeite os policiais, ajude os policiais a buscar, pelo menos, uma qualidade de vida melhor, para que ele possa prestar um melhor serviço ainda para você. Eu sou pré-candidata a deputada federal, porque eu penso que a mulher precisa colocar as suas pautas e uma mulher de fibra faz diferença em toda a política do nosso país. Capitã, muito obrigado. Obrigada. Prazer em tê-la conosco. Estamos chegando ao fim
de mais um episódio do ZaraCast. Foi um prazer receber a capitã Juliana, pré-candidata a deputada federal pelo PTB. Muito obrigado pela participação de vocês. Mandem sugestões, pessoal, curtam, compartilhem. Um forte abraço para todos vocês.